que me impede de ser como tu és, Deus. Eu deixei na cruz, eu deixei na cruz todos os meus medos, todos os meus erros. Eu deixei na cruz, eu deixei na cruz tudo que me impede de ser como tu és, Deus. Eu deixei na cruz, eu deixei na cruz. Boa noite, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso momento agora de louvor, de adoração, nosso momento de crescimento. Como foi seu dia hoje? Já agradeceu a Deus porque você está vivo, porque Deus te deu mais um dia da dádiva que é a vida? Vamos louvar a Deus pelo fôlego de vida, porque nós estamos vivos e porque o Senhor achou graça em nós. Posso dizer para você que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria é a evidência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não tem motivo para sorrir, não tem motivo para poder caminhar, não tem motivo para fazer absolutamente mais nada, ficamos desmotivados por causa das circunstâncias, dos problemas. Mas aí sim, aí é o sacrifício de louvor, de pegar, ligar a sua TV e não só assistir um culto, mas participar de um culto sabendo que Deus pode todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que o nome dele é glorificado acima de todas as coisas. Então eu gostaria de te pedir, por gentileza, se você puder, fique de pé onde você está agora. Se você estiver debilitado, talvez em um leito, sentado dentro do seu carro e não pode ficar de pé, coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome. Que Teu Espírito possa sarar, possa curar. Que a manifestação da Tua glória possa entrar dentro dessa casa. Que haja um divisor de águas hoje. Que seja, Senhor, um culto de adoração, de louvor, de bênção, de transformação. Seja louvado o Teu nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a um tempo de adoração, de louvor. Seja bem-vindo entre nós. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia chamado hoje, pela Tua presença, em nome de Jesus. Bem-vindos a um tempo com Deus. Oh, glória! Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome irá me
estar mais calmas, mais tranquilas. Por que os homens da Bíblia venceram? Será que eles eram super-heróis? Deus não colocaria, não seria injusto de botar pessoas com superpoderes. E você sabe que não é isso. Por que então que a gente às vezes fica patinando nas mesmas coisas e às vezes espiritualizamos demais o que não é para ser espiritualizado? E por causa dessa espiritualização, às vezes confrontamos Deus, sendo que Deus trabalha ao nosso favor e de Deus nós somos cooperadores. Porque pessoas, até mesmo enfermas, com câncer, diagnosticadas com uma doença terrível, talvez tenha tido a experiência de ir num lugar para poder confortar. Porque a enfermidade não roubou a fé de algumas pessoas. E esse texto é um texto, ponto que vai virar chave hoje. Vai ser como o óbvio precisa ser apresentado para ser óbvio. Se identificou? Esse versículo, ela não é evangélica, e ela chegou para mim e falou assim: ô Jairo, eu tenho contado como é que é Deus. Aí, escuta isso, Cássia. Mas esse texto vai dizer exatamente isso. Olha o nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita. Não tem copo porque eu prefiro sem copo. Ele traz uma garrafinha. Está uma delícia. Carteira de membro, tempo de membro dentro da... Só que para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem algo antes disso, e grande para você poder entender. Isso é o básico. Vamos lá. Começando do início, é o seguinte: não se conforme com esse mundo, com esse sistema. Conformar, só para que você entenda, é aquilo que te molda de fora para dentro. É aquela estratégia da melancia no Japão, que eles fizeram um quadrado e colocaram a melancia para crescer dentro daquele quadrado, por uma questão de logística, para fazer viagens e exportação. A melancia quadrada fica melhor para poder transportar. Tem pessoas que elas estão se conformando com a situação atual. O que está fora acaba moldando o que está dentro. Essa nunca foi a proposta de Deus. A proposta de Deus é: não se conforme com isso. Isso não pode te moldar. Mas transformai-vos. Aí já muda, porque é de dentro para fora. É o reino dentro de você. É o controle. É o Espírito Santo moldando o que está fora. Um outro detalhe que é básico, que a gente não presta atenção, é que isso não é serviço de Deus. A Bíblia está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É uma responsabilidade minha e sua. Tudo isso para quê? Para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto continua dizendo: não vos conformeis, mas transformai-vos pela... Aí ele fala, renovação do vosso entendimento. Entenda uma coisa: Deus nos deu
o intelecto. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Dê relevância a essas palavras, porque elas foram as primeiras palavras de Jesus quando ele começou a pregar. Não que as outras sejam irrelevantes, mas entenda, as primeiras deram norte naquilo que o Senhor queria. A primeira palavra de Jesus quando começou a pregar, entenda isso, não foi uma palavra teológica, foi uma palavra psicológica, de psicologia, intelecto, mente. Deus então nos deu um intelecto, que é o poder de raciocinar. Então, no começo, olha só as primeiras palavras de Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Olhe as primeiras palavras de Jesus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele estava dizendo o seguinte, olha o que Jesus estava dizendo. Só suportaremos o novo através da metanoia, mudança de pensamento. Ele não falou, olha, comecem a orar agora, comecem a jejuar agora. Você lembra do povo de Israel que Deus tirou? Isso daqui você sabe, é uma frase que todo mundo usa, mas só para você poder entender, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Mas tirar o Egito da cabeça de Israel não era com Deus, era com o povo. Por isso eles morreram no deserto. Quando não há renovo de mentalidade, você perece no vale. É por falta de oração? Não, porque você ora. É por falta de jejum? Não, porque você jejua. É por falta de subir monte? Não, porque você até gosta de subir monte. Está tempos e tempos na igreja, só que a mentalidade é uma mentalidade estacionada no tempo. Aí Jesus falou assim, ó, não existe possibilidade de suportar o novo com essa mentalidade de escravo, retrógrada. É o que Paulo está dizendo, é o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque a gente confundiu. Entenda, essa palavra é revolucionária. O que eu estou trazendo para você hoje é o básico de tudo. Agora, entenda uma coisa, arrependimento não é remorso. Não é você chegar na frente de um altar da igreja ou acabar a mensagem, você chorar, ah, Deus. Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de hábito. Arrependimento é o que vai fazer você suportar o que está vindo por aí. É a mudança, entender que essa mudança é que vai fazer eu triunfar diante das circunstâncias. Pastor, mas e a oração? Sim, você precisa orar, claro que precisa orar. O problema é que nós, na maioria das vezes, nós oramos pedindo socorro a Deus como última instância de tudo. STC, Supremo Tribunal Celestial. Ninguém mais resolve, eu vou para a oração. Está errado? Eu acredito que a palavra não seria erro. Eu acredito que isso seria falta de relacionamento e amizade com o Pai. Porque a oração não deveria ser a última instância. A oração deveria ser um relacionamento diário. Só que até para poder eu orar com coerência, eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Porque as nossas orações são ouvidas dentro de um termo chamado reivindicação daquilo que está no testamento. Eu chego diante de um tribunal, como eu oro, de acordo com aquilo que está no testamento. É por isso que a oração tem que ser aprendida. É por isso que o próprio Jesus nos ensinou como orar. Porque até para poder orar, você precisa ter
a mudança de pensamento. Ou seja, eu preciso mudar a minha forma de pensar para entender e suportar o novo. Conta a história de um homem muito rico em Nova York, um judeu, que ele encontra na rua um mendigo e ele leva para o seu apartamento luxuoso em Nova York. E ele deixa esse mendigo lá para poder morar com ele, porque ele queria mudar a vida desse homem. Ele deixa o mendigo lá durante um tempo, um dia, 2 dias, e ele resolve viajar. Quando ele volta, naquele dia, ele começa a ver de longe um sinal, o vestígio de fogo através de fumaça. E ele começa a perceber que tudo estava levando para o apartamento onde ele morava, ou onde ele mora. E ele corre para poder ver o que está acontecendo. Quando ele chega dentro do seu apartamento, ele encontra o tapete persa sendo queimado para poder esquentar a marmita numa latinha de condimentos. Entenda que ele tentou fazer algo para alguém que não tinha mudança de mentalidade. Às vezes nós patinamos porque queremos ensinar, ou mostrar, ou dar alguma coisa para algumas pessoas, sendo que se essa pessoa não tiver experiência e não mudar, e não tiver um hábito, não mudar, não tiver a metanoia, o que vai acontecer? Pode até trazer morte. Eu me lembro que eu cheguei para o meu pai um tempo atrás, e eu falei para ele: pai, eu quero te honrar, eu quero te dar um relógio, porque relógio deixa de ser simplesmente um marcador de horas. Um relógio bom, ele passa a ser uma joia. Falei: pai, eu quero te honrar, eu quero te dar um presente. Ele falou: tá bom, meu filho, o que é? Eu falei: pai, eu vou te dar um relógio muito bonito. Aí ele falou: ah, obrigado, e tal. Meu pai é do tempo daquele relógio Oriento. É Oriento? Oriento? Quem pode? Pastor Marcelo, me ajuda, você que é dessa época. Era o Oriente, né? Oriente. Aí, meu pai gostava de usar esse tipo de relógio. Eu falei: não, pai, eu vou te dar um relógio melhor e tal. Aí ele falou: quanto custa o relógio? Eu falei: X. Aí ele falou assim: olha, em vez de me dar esse relógio, por que você não me dá um... Na época era um Gol Copa. Sabe por quê? Porque ele falou comigo assim, ó, todos eles marcam hora. Tanto um relógio que custa 10 mil, quanto um relógio que custa 100 reais. Só que ali não estava simplesmente marcador de horas. Ali estava um valor agregado pela honra. Só que meu pai preferiu algo que estava dentro do entendimento dele. Até para você presentear alguém, você tem que presentear dentro da mentalidade dessa pessoa. Porque senão a bênção pode se transformar em maldição. É a mesma coisa de você querer abençoar o seu filho com 15 anos, porque ele é maior que você, aprendeu a dirigir, então você vai dar uma Mercedes para ele. Ele não tem entendimento, não tem maturidade, a mentalidade não mudou. Sabe o que vai acontecer? Problema, tragédia. Porque potência sem controle é desastre. Tem que haver mudança de mentalidade. Jesus então fala assim, ó, vocês não vão suportar o novo se vocês não mudarem a forma de pensar. Agora entenda isso, Deus, ele não quebra princípios, por isso, porque Deus não quebra princípios, ele também não muda personalidade. Então não queira colocar isso para Deus, porque Deus não mudou a personalidade de Lúcifer. Ele se espelhou em quem para se rebelar contra Deus? Personalidade. Jesus não mudou o caráter de Judas. E Cristo não mudou a mente de Pedro. Precisamos entender isso. Ou seja, isso depende exclusivamente de mim e de você. Então, o que precisamos fazer? Olha o que o texto diz. Está dizendo o seguinte, a mudança de mentalidade, ela molda o meu caráter e doma a minha personalidade. De novo, a mudança de mentalidade, metanoia, molda o meu caráter
e doma a minha personalidade. Sabe por quê? Você sempre, até o dia da sua morte, você vai lutar com o seu self, com o seu homem interior. Então, a mudança de mentalidade é exatamente isso. Agora, entenda, mas transformai-vos pela renovação. Prefixo re, vamos lá. Você compra um carro novo. O carro tem a garantia de fábrica. Aí entra um tempo e entra um problema, um vírus, seja lá o que for. Você precisa levar onde? Para fazer o quê? A revisão. Revisão é tornar a ser como era antes, tornar a ser como novo. Olha o que Deus está dizendo. Não vos conformeis, mas transformai-vos, depende de você, pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Deus está dizendo o seguinte, volte a pensar da forma original, da forma de Adão, da forma que Deus quer. Somos moldados pelas pessoas que andamos, pelos livros que lemos, pelas pessoas que seguimos. Quem tem influenciado você? Eu não preciso ter bola de cristal para saber onde você vai estar daqui a 5 anos. Basta ver a sua playlist de música, os livros que você lê, as pessoas que você se relaciona, as conferências que você participa. Vamos lá, então é preciso uma nova visão para obtermos uma renovação. Vamos para o final então. Como fazemos isso? Se não depende de Deus, e Jesus deu uma ordem, arrependei-vos. Isso não é uma sugestão. Jesus não chega assim e fala, olha, tem uma coisa para falar para vocês. Eu acho melhor, ou sugiro que vocês tenham uma mudançazinha aí. Não, vocês não vão suportar o novo que está vindo por aí. Paulo fala assim, mas transformai-vos. O tempo todo, às vezes, gastamos energias, ou melhor, energia, às vezes, buscamos, oramos, queremos, só que patinamos no básico. Deus está pensando no tempo da bicicleta, sendo que Deus já te deu um novo, mas só que não consegue suportar. Sempre, na verdade, é de consumir, nunca de compartilhar. Segundas. Agora, com esse advento da internet, você ouve mensagem. Se o pastor Jairo não estiver legal, você troca, bota outra. Se não estiver legal também, parece caixinha de promessa. Agora, pastor, não vou muito com esse pastor, não. Agora vou ouvir outro. Não, isso também não foi legal, não. Não gosto da bezerra, no pneu da bicicleta que furou, dá conta que vai vir. E sabe o que aconteceu? Perdeu 2, mas ai, Jesus. Está na Bíblia, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Ei, Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz. Aqui está o segredo. Portanto, livrem-se de toda impureza. Não é Deus, sou eu. Toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui, nós só temos a mudança de mentalidade quando a palavra é implantada. Implantar é inserir uma coisa nova, é inserir uma outra coisa, é colocar alguma coisa de uma forma determinada, é estabelecer morada e residência é instalar-se, ou seja, a transformação é um processo diário de desconstrução de hábitos obtidos pela repetição de certas
práticas da vida. Como que eu faço isso? Palavra dentro de mim. Lendo a palavra. Pastor, mas eu não consigo. Não existe possibilidade de você suportar o novo não mudando o seu mindset. Pastor, quando eu leio a Bíblia me dá sono. Hoje já tem a Bíblia na linguagem de hoje. Não é mais desculpa. Pastor, eu não consigo ler. Hoje tem a Bíblia falada. Pastor, eu não consigo nem ouvir. Hoje tem a Bíblia cantada. Tem tudo para você poder ouvir. Não existe mais desculpa. Só que isso não depende mais de Deus. Ele deixou a sua palavra para poder moldar a nossa mentalidade, para que possamos suportar o que está vindo por aí, que é algo novo. Entenda isso. Hábitos são mudados somente através da reprogramação da mente e não da oração. Pastor, eu tenho o hábito de xingar, eu estou orando a Deus para poder me tirar isso. Não vai, é reprogramação. É palavra, tem que estar enxertada, plantada. Como que eu faço isso? Lendo, meditando. Só através desse processo diário da renovação que vamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que que uns triunfam em cima de uma tempestade ou dentro de um vale? Porque entenderam, experimentaram, tiveram uma experiência com Deus. Lembra o que eu falei sobre o meu pai e o relógio? Meu pai não sabia a marca do relógio. Então, o relógio com o carro, preferiu o carro. Ah, para você foi mais útil? Depende de qual propósito será cumprido. Porque quando nós não temos a mente renovada, nunca vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não posso daqui falar para você, lembra da água de coco? Tem que experimentar. E sabe onde você experimenta? Exatamente nos vales, nos desertos, nas dificuldades. Por quê? Porque a cada dia você está se deixando moldar. Está sentado e ouvindo. Isso, na verdade, você está baixando o aplicativo da palavra no momento que você precisar. Quando você antes se levantava para poder confrontar com alguém, brigar no trânsito, tentar tirar satisfação, tudo briga, tudo coloca na justiça. Você vai ver, o meu dedo não é convertido, eu sou convertido da boca para baixo, porque eu ainda xingo, não sei o quê. Daqui a pouco você está fazendo, sabe o quê? Você está glorificando, quieto, parado. Aí você para e fala assim, como pode? Um tempo atrás eu era desse jeito, mas a palavra foi te moldando. Aleluia. Nós queremos colocar essa transformação na oração, porque julgamos ser mais fácil, porque terceirizamos Deus, espiritualizamos. Por que que a renovação é mais difícil? Porque demanda tempo, paciência e humildade. Eu preciso, para poder mudar a mente, anote isso, ser submisso à palavra, e nós não queremos o processo da submissão, de sentar, da palavra nos confrontar, dizer aonde nós estamos errados, aonde precisamos melhorar, e isso vai nos moldando. É um processo diário, mas esse é o maior objetivo da sua palavra, é nos mostrar a sua vontade. Qual é a sua vontade? Entre elas, eu posso dizer, dentro desse texto, é que você volte a pensar da forma original. Como Deus estabeleceu Adão. E o último Adão foi Jesus. Trouxe para a gente o manual prático da mudança de mentalidade. Lembre-se, não existe possibilidade de você suportar o novo com a mente de escravo. Porque senão você vai esquentar um alimento de Deus dentro de uma latinha de sardinha aquecido por um tapete persa. Eu quero orar pela sua vida, dizer que Deus tem algo muito grande, que a vontade dele é muito grande em relação àquilo que ele tem já
preparado para você. Deus não está preparando absolutamente nada para você. Já está tudo preparado. Ele só está esperando você ser moldado, humilde, pela palavra, para que você tome posse daquilo que já está pronto, daquilo que já está liberado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é clara. Obrigado porque a Tua vontade é absoluta em toda a Bíblia. Obrigado, Senhor, porque quando entendermos o que é a mudança de pensamento, tudo ao nosso redor vai mudar. Obrigado, Senhor, porque eu já encontrei, todos os dias sou confrontado e moldado. O Jairo está sendo trabalhado, porque todos os dias eu não consigo explicar o gosto da água de coco, gosto de algo, a não ser que essa pessoa experimente. Então, Jairo, como pastor, não depende mais da oração, não depende da glória a Deus, porque se você se submeter a cada dia, você vai experimentar aquilo que é promessa, e a promessa dele é exatamente isso. A vontade de Deus, a vontade de Deus é a sua palavra, nos molda e doma a minha personalidade. O Senhor Jesus vai mostrar algo da vontade dele é na sua vida, diante de um negócio, de uma Deus. Uma possível perda vai parecer no momento. A palavra de Deus é a sua vontade. Vamos louvar a Deus. O alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Há algumas parcerias com Deus que a gente precisa entender, que está na sua palavra. A Bíblia já diz que nós somos sócios de Deus, porque o milagre não começa em Deus, o milagre começa em nós. Nós não mudamos, ou melhor, nós não somos moldados. A mudança de mentalidade é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E a Bíblia é muito clara quando ela diz sobre a lei da reverberação. Observa que existe uma diferença, uma distinção de como Deus trata um coração generoso com um coração duro. O jovem rico chega perto de Jesus e faz algumas perguntas para Jesus, e ele demonstra que ele conhece a Bíblia. Jesus então mostra para aquele jovem rico sobre o coração dele, de uma forma muito clara. Jesus fala assim, você quer me seguir? Você quer estar comigo? Você quer andar comigo? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele falou assim, não, essa proposta é muito forte para mim. Sabe por quê? A mente dele estava escravizada na riqueza. Irmãos, como é que pode alguém que transforma água em vinho, água em Coca-Cola, olha que baita oportunidade empresarial, se andar com a fábrica do seu lado, alguém que multiplica pães e peixes, alguém que triunfa sobre as águas, como é que pode eu não acreditar numa pessoa como essa? Porque a mente é de escravo.
Aí, o mesmo Jesus vai e tem um encontro com um cara que tem um coração generoso e que se deixou ser moldado. Lembra de um baixinho chamado Zaqueu? Entenda isso. Cobrador de impostos. Malquisto. Jesus passa e ele sobe e tal. E quando ele vê Jesus, Jesus fala com ele: Zaqueu, desce, que hoje eu quero ir na sua casa. Sabe o que Zaqueu fez? O texto fala que ele prontamente desceu. Aqui, ó, escute. Quem tem a mente moldada, grave isso. O subir talvez não é tão difícil. O se manter, um pouquinho mais difícil do que subir. Mas o mais difícil de tudo é você deixar uma visão privilegiada para poder descer. Porque Satanás vai falar assim, ó, se jogue para a fama. Jesus vai falar assim, ó, desça para o sucesso, para andar comigo. Isso é mentalidade mudada. Porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus, depois de tudo, ele fala assim, ó, hoje chegou salvação para essa casa. Ou seja, Zaqueu estava preparado para poder receber o novo de Deus. Não me surpreende quando algumas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu deixei de ofertar, deixei de dizimar, porque alguns pastores fizeram isso, aconteceram e tal. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e Cassiane sempre fomos da igreja, sempre. Você não acha que nós já passamos por vários problemas assim? Principalmente nós. De pessoas chegarem até a gente e tal, chegarem até nós e falar, e tal. Sabe o que aconteceu? Nunca deixamos de abençoar, nunca deixamos de ofertar. Porque eu entendo que o que está escrito aqui é o que vai prevalecer. A Bíblia diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Olha a garantia de futuro, investimento. Cada um contribua segundo propôs no seu hardware, coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá o quê? Com alegria. Agora, por que Deus ama quem dá com alegria? Porque a alegria é evidência do Espírito Santo. Aqui, ó, é impossível você ter o Espírito Santo e dar triste. Quando, lembra do coração, ó, cada um propôs no seu coração, não existe possibilidade de um coração duro ofertar. Já que o coração está duro, não existe possibilidade desse coração duro receber o Espírito Santo. Então, a evidência da alegria no dar é exatamente o coração aberto em Deus habitar. É exatamente isso que a Bíblia fala. A minha mão é a extensão do meu coração. Não adianta eu vou dar hoje e não sei o quê para o pastor. Não, não, não. Esquece. Eu vou dar hoje que a igreja está precisando. Esquece. A Bíblia chama a igreja de casa do tesouro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Esqueça esse negócio de que a igreja precisa do seu dinheiro. Isso não tem respaldo bíblico. Você que precisa de uma igreja, terra fértil, para poder investir em vidas. Ah, mas a igreja está passando por crise. Irmão, tudo pode passar por crise. A igreja vai sempre triunfar sobre a crise, porque a igreja do Senhor Jesus, quem convida, paga banquete. Quem enviou, paga as custas. Você consegue entender isso? Você vai ter oportunidade para ofertar agora. Você vai ter oportunidade para dizimar. Escute, eu sempre falo oportunidade. A oportunidade de hoje, você vai colher amanhã. É a única garantia que você tem no futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você sabe o que pode colher amanhã, exatamente por aquilo que você planta hoje. O teu fruto do futuro é plantado no teu presente. Você vai poder agora ofertar, dizimar, contribuir para que a bênção do Senhor seja notória na tua vida, para que as pessoas vejam que não vai só frutificar, vai multiplicar. Você recebe essa palavra?
Oh, glória. Vamos louvar o Senhor? Aleluia. Chama por Deus que Ele vem. Oh, aleluia. Ele faz o azeite multiplicar. Eu creio. Quando a noite estiver escura e o sol se esconder, quando a força estiver pequena e a alma enfraquecer, quando o silêncio for o grito mais alto que sai do coração, quando não se tem palavras para orar e a lágrima quer rolar, Deus vem, se levanta do seu trono. Deus vem e as correntes vem quebrando. Ele vem, vem trazendo a vitória. Ele vem, Deus vem, oh, quebrando tudo. Deus vem, derrubando os muros. Ele vem pra te socorrer e mostra que em todo tempo esteve com você. Deus vem e quebra o arco. Deus vem pra cortar o laço. Ele vem caminhar contigo. Ele vem, oh, ele vem. É bem nessa hora, eu creio, que o azeite ele multiplica e a bênção já está garantida. E aqueles olhos que choravam não choram, não choram, não choram mais. Ele é a vida, ele chega e devolve a vida. Troque suas lágrimas por um sorriso que te dará um amigo, como fez comigo, como fez comigo. Então glorifica, oh meu Deus, milagre é pra quem acredita. Então mesmo chorando, insista no teu limite. Ele vai, ele já está agindo. Deus vai se levantar ao teu favor. Nem adianta o inimigo se opor. E tudo aquilo que Deus prometeu vai se realizar, porque Ele é Deus. O teu deserto não vai te deter. Deserto é pra fazer o crente crescer. E toda alma preparada contra ti não prosperará, não prosperará. Isso é pra quem crê, viu, meu irmão? Oh, se você crê, chama por Ele que Ele vem. Aleluia. Deus vai entrar na tua casa, julgar a tua causa, vai trazer um sorriso. Deus vai entrar na tua casa, julgar a tua causa, vai trazer um sorriso. É bem nessa hora que o azeite ele multiplica e a bênção já está garantida. E aqueles olhos que choravam não choram. Para de chorar, meu irmão.
Glória a Deus, que tempo precioso na presença de Deus. Somente foi expandida hoje para poder desfrutar do novo de Deus. Quero orar por você, dizimista, que tem sido fiel aos seus dízimos, nos seus dízimos. Eu tenho feito isso hoje pela manhã. Deus me direcionou para orar especificamente pelas pessoas que têm essa fidelidade com Deus. E no meio, talvez, de crise para alguns, Deus tem abençoado de forma extraordinária, escandalosa outras pessoas. Ontem mesmo eu estive em alguns lugares orando por empresários que estão abrindo novas empresas. Por quê? Porque quem está em Cristo, Deus sempre dá uma estratégia. Amém? Você que é dizimista, curva a sua cabeça agora. Se você puder, abra a sua mão. Senhor, nessa mão há fidelidade, nessa mão há uma aliança. E eu só confirmo, corroboro o que a tua palavra diz. Que a tua fidelidade, Senhor, na verdade, ela que nos ampara, e aquilo que lançamos sobre as águas, não existe possibilidade de não voltar. O nome disso é fidelidade. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada um dos teus filhos. Dê uma estratégia, uma ideia, para que eles possam triunfar, mas que essa ideia não seja egoísta, individual, mas que seja coletiva para abençoar vidas, em nome de Jesus. Entendeu isso? O dízimo, quando você devolve a Deus, ele não abre as portas do céu. Ele abre a janela. Porque janela só pode ser aberta por dentro. Então, o que na verdade aciona a abertura da janela é a tua fidelidade. Não é o dinheiro, é a tua fidelidade. E nós aprendemos isso, e por isso que a AD Alpha tem sido uma igreja abençoadora. Porque nós temos pessoas que têm sido fiéis a Deus nos seus dízimos. Quero só te lembrar que no domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar no nosso próximo culto, às 10 da manhã e às 18 horas. E você que é membro online de outro país ou de outro estado, a Cassiane vai falar para você o telefone, que eu só sei o final, que é o 1298. Tá, mas esse é o final, gente, Esse é o não final. erra não. O final já está garantido. 11 94 917 1298. Você vê que quase eu errei, porque hoje não colocaram ali, ó. A colinha Eu confundi, primeiro. falei, isso aqui é 1248, aí você, rapidinho, 1298. Olha aí, eu ligada. Então, você que é de outro país e tem acompanhado a gente, nós temos mandado nesse grupo de Telegram, do Telegram, o nosso devocional, nós temos orado, e você que é de outro estado, pode participar também, estando com a gente nesse grupo, nessa comunidade online. Aqui não vai faltar palavra, um devocional abençoado, oração, propósitos e sempre um recado de Deus para a tua vida. E eu gosto até de deixar bem claro que esse telefone não é para bater papo, não. É um telefone realmente para pessoas que estão querendo se firmar como membros da casa de Deus, né, que estavam aí sem ter uma oportunidade. Nós estamos vivendo num tempo novo, onde até muitos lugares, até fora do Brasil, não estão tendo realmente uma igreja e tal, e muitas pessoas estão vindo à procura da AD Alpha, e nós abrimos, né? E esse telefone é realmente para quem quer se membrar. E se você que está assistindo a gente ouviu essa palavra tão poderosa, sentiu arder no seu coração, oh meu Deus, eu estava distante, mas ardeu demais os louvores, a palavra, agora é o momento. Você tem a oportunidade, aleluia, de voltar para a casa do Senhor, para ouvir e dizer mais uma vez: Senhor, eu abro meu coração para Ti. Eu reconheço que só o Senhor é Deus e devolvo a minha vida para Ti. Esse é o momento. Então, esse telefone é para isso. 11 94 917 1298. Deus abençoe sua vida. Tenha uma noite de descanso. Amém. E não se esqueça, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a sua palavra. Só através dela a sua mente será transformada. Oh, glória! Se prepare, porque algo grande de Deus está à sua espera. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo, do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a tua vida e a tua casa. Deus te abençoe. É bem nessa hora que o azeite ele
que choravam não choram, não choram, não choram mais. Ele é a vida, Ele chega e devolve a vida. Troque suas lágrimas por um sorriso que te dará um amigo, como fez comigo, como fez comigo. Então glorifica